dando um giro aí, não é? Realmente um resumo de tudo que vem sendo falado e novos acontecimentos em relação à pandemia de coronavírus. Então a gente sempre atualiza primeiro os números para ver como é que está mapeada essa situação pelo mundo afora e principalmente aqui no nosso país, e depois vamos para coisas legais que também estão pintando no meio dessa situação toda tão delicada e tão tensa, né? Porque todo mundo vive tenso. Olha aqui, gente, casos de coronavírus no Brasil em 2 de abril, que é o dia de hoje. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 10h50 desta quinta-feira 7.011 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 250 mortes pela Covid-19. Minas Gerais confirmou que alcançou 6 mortes e 370 casos no estado nessa manhã. E o Espírito Santo confirmou a primeira morte, um paciente de 57 anos que estava internado no hospital na cidade de Serra. Sergipe também confirmou 2 primeiras mortes pela doença no estado. E o mapa do coronavírus é esse, confirmado 2.000 casos em 2 dias, para vocês terem uma ideia. E agora a gente já chega em 7.011 casos. Mas no final da tarde deve ter outra atualização. Aí, se ainda for o horário do nosso programa, a gente faz aqui para vocês. Se não, a cobertura completa é sempre no nosso Rede TV News, tá? Lá você fica sabendo absolutamente de tudo também. Olha aqui, fora a história dos 23.000 testes esperando aí pelo resultado, né? E a coisa vai entrar em mutirão agora. Eles vão ver se conseguem resolver, dar os resultados de 8.000 testes por dia. Isso provavelmente já a partir da próxima sexta-feira. Então, tira todo esse atraso, né? E vai dando conta dos que estão chegando aí realmente nesse regime de mutirão aqui em São Paulo, que é onde tem o maior número de casos, consequentemente, também tem o maior número de exames aí à espera de que esses resultados apareçam. Então, vamos ver aí como é que fica essa história. Acredito que com o mutirão se consiga vencer esse atraso e colocar em dia, mesmo porque esses números que estão sendo apurados, eles podem aumentar, né, em função dos resultados desses 23.000 testes que estão por aí. E assim, aumenta, esse número vai aumentando a cada dia, né? É bem complicada essa situação, mas todas as providências já estão sendo tomadas em relação a isso aqui no estado. E uma notícia boa é que o Brasil destina 50 milhões para pesquisa sobre coronavírus. Olha que coisa boa, gente. A chamada sobre esses 50 milhões para as pesquisas vai ser lançada ainda essa semana e pelos Ministérios da Saúde, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Olha só, o que o Brasil quer? Ele vai financiar, o nosso país, o governo vai financiar pesquisas sobre novos métodos de diagnóstico, tratamento e interrupção da transmissão, que é o fundamental nesse momento em que os casos se replicam, não é? No país do contravírus, serão destinados 50 milhões por esses ministérios e podem participar pesquisadores vinculados a instituições científicas, tecnológicas ou de inovação, tanto públicas quanto privadas. Então se chama, não é, os especialistas nessa área. Com essa grana, vamos incrementar as pesquisas justamente para conseguir tudo isso, principalmente interromper a atuação do coronavírus. Embora também se tenha uma notícia boa em relação a isso e muito séria, publicada inclusive pelo jornal o estado de São Paulo, não é? Que estudo indica que coronavírus está evoluindo de uma forma mais controlada no Brasil. A gente já vinha falando isso para vocês desde a semana passada, lembra? Que já havia esses sinais, aí veio o Instituto Butantan, mostrou uma pesquisa feita na Grande São Paulo, não é? Nas cidades satélites da capital, e aí também já tinha demonstrado que o nível de contaminação tinha
tinha caído e agora vem um estudo em relação ao nosso país. Ontem o ministro da Justiça também foi notícia, manchetes dos jornais por uma declaração dele na terça-feira, dizendo que nós não tínhamos entrado naquela curva louca como a de Nova York, que começou a subir, subir, subir. Ele falou que nós não entramos naquela espiral. Na verdade, foi a expressão que ele usou, e justamente por conta do isolamento social. E agora vem um outro estudo confirmando o que o ministro da Saúde disse em relação ao nosso país. E é o seguinte, gente, a epidemia do novo coronavírus no Brasil está evoluindo de uma forma mais controlada do que em outros países como China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Esse crescimento mais lento do número de casos estaria relacionado ao fato de o país ter tomado as medidas de contenção logo no início da epidemia. No entanto, alertam especialistas, pode ser atribuído também, não é, a subnotificação, talvez todos os casos não tenham sido notificados, e a demora em se descobrir os casos, porque a gente tem testes insuficientes. A gente continua precisando da história de testar, testar, testar e testar. O que se sabe, inclusive, é que pelo menos o estado de São Paulo está tentando a parceria com a Coreia do Sul para 1 milhão de testes para que chegue aqui e a gente possa massificar esse tipo de coisa. A gente sabe que no Rio de Janeiro a prefeitura está tentando também uma parceria com a China para compra de mais milhares, milhões de testes para que se possa fazer isso com a população do Rio de Janeiro também. Isso vai se espalhando pelo Brasil inteiro, se Deus quiser, e aí a gente vai ter uma população devidamente checada aí, viu? Mas a conclusão é essa. No Brasil, o coronavírus está evoluindo de uma forma mais controlada do que em todos esses países onde houve uma explosão de contaminação. É uma boa notícia mesmo e vamos tentar nos manter nessa situação, principalmente como fica em casa. Quem puder, fica em casa, por favor, tá bom? Vamos com a nossa queridinha, com a Thaisa Pelosi, com mais uma dica hoje de como você higieniza bem mesmo, para valer as suas mãos. Vamos lá. Oi, gente! Conforme a gente prometeu, olha só, agora a gente vai aprender como passar o álcool em gel. Vamos lá. Eu sei que não pode ser uma quantidade, tá bom? Tá bom, essa quantidade tá boa. Consegue dar um foco aqui? Aqui. Fecha a mão e começa a massagear a mão. Quanto tempo você vai massagear a tua mão? 15 a 20 segundos. Sim. 15 a 20 segundos. É o suficiente para você cantar 2 parabéns para você. Então, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades. Aliás, dá para você pôr mais um pouquinho aqui para mim, que acho que caiu. Então, ó, vamos ver. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Segunda vez, parabéns para você. E aí você, mas não vale roubar, hein? Tem gente que fala, para você, para você, muitos anos de vida. Vai indo? Não, só a mão, só a mão. Lavar você vai até o pulso para lavar, tá? Para lavar a mão, água e sabão, o que você faz? Vamos ver, põe sabão, começa com esse movimento, entre os dedos, dorso de uma mão. Não, eu fiz isso com álcool, nem precisava. Dorso de uma outra mão, né? Faltou a pontinha das unhas. Pontinha das unhas, pontinha das unhas. Faltou esses ossinhos aqui, ó. Soquinho, soquinho. Olha os dois dedinhos bobos aqui. Dedinho bobo e o pulso. Pulso, pulso, enxagou. Isso daqui demora. Enxágua sempre assim para a água, para a sujeira sair ou não tem, pode ser de qualquer pode jeito? ser sem problema. O que você não pode esquecer são alguns itens. Tá? Por exemplo, o que você não pode esquecer? Tá muito ensaboada, passa na torneira. Passa na torneira, isso aqui é fundamental. Você passa na torneira, tal. Depois você joga a água, tirou. Vai enxugar a mão, tá? Se você enxugar a mão numa toalha de papel, 2 toalhas, a contaminação que sobrou vai reduzir em 40%. Se você usar aquele arzinho quente aumenta em 270%. Eu tinha certeza disso. 270% mais. E por que isso? Porque ele pega todo o ar que está no banheiro que é contaminado e concentra na tua mão. Olha que coisa impressionante, não é? Muita gente acha que ar quente esteriliza, essa coisa toda, principalmente em vários tipos de banheiro, que os shoppings agora estão fechados, mas principalmente nos shoppings, e não é nada disso, não é? Ele suga todo o ar do banheiro, que é contaminado, e joga para as nossas mãos. Então, ele aumenta em 270% a contaminação das mãos. Então, fica aí essa dica preciosa também. E vai cantando parabéns a você enquanto
quando você ensaboa as suas mãos e enxágua, vai esterilizando, né? E dá o tempo certinho dos 20 segundos que são fundamentais, tá certo? Tem mais uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles criaram, é tanta coisa sendo criada de um jeito tão legal, nesses momentos de crise a criatividade é fundamental. Mas olha aqui, máscaras para surdos. Teve uma aluna que criou máscaras transparentes para ajudar as pessoas surdas na leitura labial. Tem até uma foto disso, é muito interessante mesmo, gente. A falta de suprimentos médicos, um dos pontos mais críticos, né? Principalmente quando se trata de máscaras, mas muitas pessoas com esse gesto de solidariedade ficaram produzindo máscaras caseiras para doar. E aí veio essa ideia, porque muitas vezes o noticiário não tem a linguagem cifrada, aquela coisa toda, as libras, não é? E aí o surdo, o deficiente auditivo, ele se baseia muito pela leitura labial também. Aí fizeram as máscaras, só que transparente, aí o pessoal pode fazer a leitura labial com o pessoal de saúde que for atendê-lo. Então achei isso muito legal, isso realmente é mais uma demonstração de solidariedade. As pessoas estão atrás das vacinas, estão atrás desses tratamentos com plasma. Plasma é uma espécie de soro do nosso sangue. Então, a Itália vai começar a testar já, provavelmente, na semana que vem. A China está fazendo isso e os Estados Unidos também. O que é esse tratamento, gente, que promete ser uma coisa muito fundamental no combate ao coronavírus? É o soro do sangue, vamos dizer assim, de quem já tem a doença, porque isso pode virar uma vacina e antes da vacina pode ser usado até para interromper, porque quem já teve fica imune. Então, retirar esse tipo de material do sangue, que são os anticorpos que podem chegar num corpo infectado de outro, não é? E combater com energia esse novo invasor. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo, já está sendo testada e vai em frente. E tem vacina também. A vacina contra o Covid-19 está perto de ser testada em humanos em Israel. Olha como as coisas estão progredindo rápido. Se o coronavírus é rápido e ele o ser humano também está sendo muito rápido e totalmente unido nessa causa de combatê-lo. Estão juntando todos os conhecimentos de cada lado para chegar a uma solução final. E é isso, olha, uma equipe de cientistas israelense diz que está há poucos dias de completar a produção de uma vacina oral para o novo coronavírus. A expectativa é que o teste em humanos comece, sabe quando, gente? Dia 1º de junho. Então, 2 meses aí, 2, 3 meses, essa vacina já começa a ser testada em humanos. Não é aplicação, não é injeção, é por via oral. É muito legal, né? Então, tem muita coisa importante, boa, positiva mesmo, nessa guerra que a gente há de vencer. E estamos indo nessa a passos largos, com toda certeza, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa roda da fofoca, não é? O Felipe Campos já chegou com seus bafões também.